Olá, seja muito bem-vindo a mais uma videoaula. Sou Erivan Zanelato. Inscreva-se e ative o sininho para ser o primeiro a receber as novidades. Vamos começar? Nesta aula vamos resolver a questão 20, IFES 2017. A imagem a seguir representa o gráfico de uma função real f, que é este gráfico aqui. Com base no gráfico da função acima, podemos concluir que o gráfico da função g, definida por, quem é g? f de x menos 1. Vai eliminar algumas opções. Antes da gente ir para as opções, vamos relembrar alguns conceitos aqui. Deixa eu subir aqui. Olha bem, ele está falando o seguinte, que você tem uma função f, então essa função f representa esse gráfico. Dessa função, você vai subtrair 1. O que eu preciso saber aqui? Toda vez que eu tiver uma função e subtrair ou somar um número, né, esse gráfico ele vai deslocar em relação ao eixo y. Se eu somar for um sinal de mais, ele vai subir as unidades que tiver aqui. Por exemplo, eu vou até fazer uma colinha aqui. Vamos supor que ele deu que g é igual a f de x mais 2. Então, né, ele está cortando o y onde? Em 1. Então, mais 2 ele vai subir. Então, chegou aqui, ó. Então, esse gráfico, ele continuaria sendo paralelo, passando aqui, ó. A mesma coisa vai acontecer com esse. Então, subiria 2 unidades. No caso aqui, ele falou em menos 1. Então, esse gráfico, ele vai descer uma unidade. Então, se ele está passando aqui no 1 e vou subtrair uma unidade, então, 1 menos 1, 0. Então, esse gráfico, ele vai estar aqui, ó, passando aqui. Então, vamos ver as opções aqui. Bom, vamos logo cancelar aqui, ó. B, não tem como ser esse, porque isso aqui é uma parábola, então isso aqui é uma equação de segundo grau. E o nosso gráfico é uma função de primeiro grau, né? Então, no caso, duas funções de primeiro grau representando aqui. Então, jamais poderia ser esse aqui. Outra coisa que nós acabamos de ver é isso aqui, ó. Nós falamos que quando uma função estiver somando ou subtraindo, ele vai se deslocar em relação a y, ou sobe ou desce. Jamais ele vai ser modificado. Ó, tá vendo que esse gráfico aqui está mais aberto do que o original? Então, B e D está fora. Então, se eu fosse dar um chute, chutaria A, C ou E. Então, vamos lá. Vamos já direto, porque essa questão é simples. Então, 1 menos 1, 0. Então, o gráfico tem que estar passando em 0. Então, está passando em 0, ó, esse. Está passando em 1, então está fora. Está passando em 2, também está fora. Essa aqui estaria certo se fosse ali na definição, se fosse mais 1, em vez de menos 1, se fosse mais 1. Aí sim, ele passaria em 2. Então, esse aqui seria a opção correta. Então, letra A é a nossa opção correta. Então, gabaritou aí na letra A. Finalizamos mais uma questão. Inscreva-se e ative o sininho. Se você gostou e quer mais uma videoaula, deixe o seu like.